Muito obrigado. Sentindo a presença de Deus onisciente, onipotente, que também é nosso Pai e nosso melhor amigo, estamos começando mais uma reunião virtual da Seichonoye. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Eu sou o Carlos Alberto da Silva, preletor da Seichonoye, e com muita alegria, gratidão e emoção, estou incumbido pela condução da nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Como estou falando de minha casa, também quero dar-lhes as boas-vindas em meu lar, onde habitam as pessoas mais importantes para mim, minha família. Muito obrigado também por me receber aí em tua casa, no teu local de trabalho, enfim, por estar fazendo parte desta reunião hoje, nessa reunião virtual. Muitíssimo obrigado mesmo. Gostaria de fazer um esclarecimento que, por não estar falando de um estúdio, é muito provável que vocês ouvirão inúmeros sons diferentes, como carro passando, caminhão, motos, vizinhos falando, cachorros latindo, pássaros gorjeando e até galo cantando. É sim, eu tenho um galo vizinho aqui que canta o dia inteiro, canta de noite também. Pode ser que vocês escutem então o galo cantador aqui de Barretos, né? Que é a minha terra natal, onde moro atualmente, no interior de São Paulo. Muito obrigado mesmo. Neste momento, dando glória a Deus Pai, que é amor infinito, perdão infinito e misericórdia infinita, te convido a orar junto comigo para darmos inícios ao estudo de hoje. Muito obrigado. Por favor, fechem seus olhos. Elevem-se a Ele e sinta de todo o seu ser que Ele é sim seu Pai e também seu melhor amigo. E acompanhe mentalmente a seguinte oração. Palavras para afirmar união com Deus. Ó Ser Eterno, eu vivo e respiro envolto em seus braços. Sou sua manifestação. Sou um ser manifestado por sua vida. Sou sua autoexpressão. Sou a personificação de seu amor. Eu sou a concretização de sua sabedoria. Sou vida, amor, sabedoria e paz. Sou a essência do ser, a quem não se pode conferir um nome definido. Sou espírito. Sou vida eterna. Sou existência verdadeira. Sou a essência latente de todas as coisas. Sou imortal, porque sou a própria vida. Sou inadoecível, porque a saúde me é inerente. Nunca me aborreço, pois sou a personificação da alegria. Para alcançar a grande autoafirmação, expulso de minha mente tudo que é negativo. Sou a existência real. Sou a imagem verdadeira. Nada existe que me atemorize. Perigo algum pode se aproximar de mim. Sou um ser real. Sou espírito. Sou vida. Jamais morrerei, pois vivo com Deus. Deus é onipresente. Senhor, faça com que eu viva o dia de hoje com serenidade e paz. Caso surjam complicações ou contratempos, faça com que eu encontre abrigo no seu templo sagrado. Mantenha-me sob a proteção de sua onipotência. Sou existência verdadeira. Sou um ser real. No recôndito de minha alma, reinam a paz e a tranquilidade. Agradeço-lhe, ó Deus Pai. Obrigado, muito obrigado. Esta oração você encontrará aqui na Sutra em 30 capítulos para leitura diária. Ela é a oração do dia 29. Foi esta oração que fizemos juntos agora, tá certo? Então, muito obrigado. Quanta alegria em ter você, minha amiga, você, meu amigo, aqui na nossa reunião virtual. Que legal! Muito obrigado mesmo. Antes de a gente entrar no tema de hoje, eu tenho um convite e, por que não dizer, até um pedido para que você que ainda não está inscrito em nosso canal, que tal fazer isso agora? Como? Muito simples. Tá vendo aí embaixo do vídeo, à sua direita, o botão inscrever-se? É só clicar nele e você estará automaticamente inscrito em nosso canal. Aproveite e assim ative também o sininho que está do lado aí deste botão. Dessa forma, você receberá uma notificação sempre que a Seichonoye publicar alguma novidade aqui no nosso canal. Pois bem,
sem mais delongas, vamos ao nosso estudo de hoje. Você se lembra qual que é o tema? Sim? Que ótimo! Parabéns! Ah, não se lembra? Não tem problema algum. Nem se preocupe, porque eu já te digo qual o tema de hoje. Seja-te feito conforme vossa fé. Este é o nosso tema. E o estudaremos através do livro A Verdade, volume 10, capítulo 3. Este livro aqui, ó, que está, você está vendo, né? Então, A Verdade, volume 10, capítulo 3, cujo tópico do capítulo 3 vai falar sobre a criação divina e também a criação humana, tá bem? Esse é o livro, guardem bem. Para quem tem acompanhado nossas reuniões virtuais nas últimas semanas, já tem o conhecimento, mas quem está começando a participar agora, é provável que nem faz ideia que este livro aqui, ó, este que estudaremos hoje, faz parte de uma coleção. Sim, a coleção A Verdade, composto por 11 volumes. Essa coleção que se encontra aqui atrás de mim, no meu lado, tá ok? Então, se você se interessar, eu tenho certeza que irá se interessar, como adquirir os livros da Seitonê, em especial como adquirir este livro, que é nosso livro-texto. Simples. É só você entrar na nossa livraria virtual e lá você terá à sua disposição não só este livro, mas inúmeros outros também, que com certeza vão lhe trazer esclarecimento, vão lhe trazer paz, vão lhe trazer saúde, vão lhe trazer convicção de que você nasceu neste mundo para dar certo. O endereço? www.livrariasni.org.br. Vamos repetir? www.livrariasni.org.br. SNI é a abreviatura de Seichonoye, tá ok? Então, muito bem. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 17, relata que Jesus estava com seus discípulos quando um pai, trazendo seu filho epilético, pediu para que estes o curassem, mas nenhum dos discípulos obteve êxito. Então o pai pediu para que Jesus o curasse, e Jesus naturalmente o curou. Depois, quando os discípulos estavam a sós com ele, perguntaram para Jesus por que não conseguiram curá-lo. E disse-lhes ele: por causa de vossa pouca fé. Pois, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Vejam só, ele nem disse que precisava ter uma grande fé. Ele disse que basta que seja do tamanho de um grão de mostarda e nada nos será impossível. Porque o grão de mostarda é um dos menores grãos, dos menores sementes que existe na natureza. Mas quando a gente fala em fé, né, vem aquela dúvida talvez. O que vem a ser a fé? De acordo com a etimologia, a palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Já no contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. Ter fé em Cristo é acreditar sem ressalva em seu ensinamento. Ter fé em Buda é acreditar no ensinamento de Sakyamuni. Em outras palavras, ter fé significa acreditar no invisível, no impossível. Quando temos fé, não importam quais sejam os desafios, nem o que as pessoas estejam dizendo, pois temos convicção, confiança absoluta, que junto com o problema já veio também a solução. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Afinal, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso que está escrito em Romanos 8,31 e no Salmo 23? A fé verdadeira nos transporta de um mundo caótico para o mundo da imagem verdadeira.
O mundo perfeito criado por Deus, tal qual descrito no primeiro capítulo do Gênesis. E viu Deus que tudo que havia criado era bom. Deus é amor. Não foi isso que Cristo ensinou? Mas ele também disse que não vim para destruir as leis, mas para cumpri-las. Isso nós encontramos quando fala que Deus é amor, encontramos em 1 João, capítulo 4, versículo 8. E quando ele diz, não vim para destruir as leis, mas para cumpri-las, encontraremos em Mateus capítulo 5, versículo 17. Podemos entender, então, que Deus é amor e sabedoria. E a sabedoria se manifesta através da lei. Vejam o que o nosso querido mestre Masaru Taniguchi nos diz aqui no nosso livro-texto, A Verdade, volume 10, a partir da página, vamos ver aqui, 101. Quando compreendemos as leis da vida, deixamos de encarar a vida como um mundo de sofrimentos ou oceano de lamentações. O que nos impele rumo ao mundo de sofrimentos e nos empurra para a profundeza das lamentações, não são os fatos e as coisas exteriores a nós, mas sim a nossa própria ignorância. Na página 102, ele continua nos explicando. Se desejamos viver uma vida feliz, precisamos conhecer as leis que regem a vida. Em primeiro lugar, devemos saber o que é mente. Isso porque os pensamentos e sentimentos cultivados pela mente exercem influência nas pessoas com quem convivemos e em todas as coisas e todos os fatos a nós relacionados. E se não forem corretos estes pensamentos e sentimentos, serão distorcidos os acontecimentos ao nosso redor e, por conseguinte, surgirão infelicidades e desgraças. A princípio, a verdade que devemos conhecer diz respeito às seguintes questões. Qual é a origem e a finalidade da nossa vida? Por que o homem surgiu na face da terra? Se aceitarmos o ponto de vista de que nossa vida é mera consequência da união casual de elementos materiais, viveremos sob a predestinação de que o homem está fadado a conhecer a decrepitude e a destruição. Aqui é uma coisa extremamente importante, algo extremamente nós entendermos. Nem tudo, ou posso até falar, na verdade, vou usar de outra forma a expressão. Tudo que nós enxergamos com estes olhos, ouvimos com estes ouvidos, enfim, tudo que nós captamos através dos 5 sentidos, seja pela visão, seja pela audição, seja pelo olfato, seja pelo tato, seja pelo paladar, parece ser existência real. Mas não se enganem, pois não é. O que é essencial, você não consegue ver com os 5 sentidos. Deus você não pode nem senti-lo com os 5 sentidos, nem mesmo através do 6º sentido. Porque Deus pertence a uma dimensão infinita, Deus é amor infinito. E quando a gente fala infinito, ele é maior que o próprio universo. E veja, o universo, você não consegue percebê-lo como um todo. Imagina Deus então. Por Deus pertencer a um mundo de infinitas dimensões. E nós conhecermos apenas 3 dimensões. Quanto muito a 4ª dimensão, a gente não consegue entender a grandeza de Deus. Ou seja, para sentir Deus, nós precisamos transcender os 5 sentidos. Então, cuidado. Quando você olha para este corpo e pensa que este é o seu eu verdadeiro, começa aí todos os tipos de sofrimento. Então, na Seichonoye, e a gente vai ver no estudo aqui, nós acreditamos que o homem é filho de Deus. E veja, nós afirmamos que o homem filho de Deus, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, no 6º dia da criação, ele é perfeito, ele é saudável, isento de pecado, isento de doença, isento da morte. Então, esse ensinamento é extremamente importante para nós podermos entender isso. Fala também no Antigo Testamento, lá no 1º capítulo do Gênesis, que Deus descansou no 7º dia. E é importante
esta passagem. O que significa esse descansar? Ora, Deus não cansa, ali é uma forma de se expressar. O que quer dizer, nós da Setioneiton acreditamos que isto quer dizer, significa que nesse momento Deus deu-nos o livre-arbítrio. Veja, ele criou o seu mundo e criou o homem à sua imagem e semelhança. O que significa isso? Nós chamamos esse mundo na Setionoye de imagem verdadeira. Já disse isso em outras oportunidades, que Cristo refere-se a isso como céu, paraíso, meu Pai que estás no céu, Pai nosso que estás no céu. O céu é o paraíso. Céu é o mundo da imagem verdadeira que nós nos referimos aqui na Setionoye. E nesta imagem verdadeira já somos perfeitos, porque assim foi feito por Deus. Mas no sétimo dia, nós entendemos que esse sétimo dia significa livre-arbítrio. Veja só como que isso faz sentido quando a gente avança na leitura e a gente chega no segundo capítulo e fala da criação novamente do homem. E agora sim, o homem é feito do barro. Né? Lembra aquela frase, do pó tu viestes, do pó tu retornarás. Quer dizer, então, este parece ser o homem real. Então você que olha para mim, fala assim, o Carlos Alberto tem esse aspecto. Então, ele é moreno, ele tem barba, né? Então, é bonito, né? Brincadeira, mas minha mãe acha que eu sou bonito, tudo bem? Isso basta, não é verdade? Bem, deixando as brincadeiras de lado, aí vem, né, uma coisa extremamente importante. O Carlos Alberto, o verdadeiro, não é este corpo carnal. Este corpo é a vestimenta provisória, a vestimenta temporária do Carlos Alberto verdadeiro. Tá ok? Então, por isso é que a gente precisa entender. Então, você não é este corpo. Este corpo é teu vestimento, a tua vestimenta. Então entenda, às vezes a tua calça, a tua camisa, seu vestido, sua saia, enfim, precisa às vezes de algum conserto, precisa de um remendo. Assim também às vezes ocorre com o corpo. Mas da mesma forma que a roupa não é você, o teu corpo, que é a tua vestimenta, que é a tua roupa, a roupa do teu espírito, não é o seu eu verdadeiro, porque você é um ser espiritual. E na essência, quando buscamos, então quando fala ser espiritual, então nós estamos falando ainda do homem que encarna, ou reencarna, morre, volta para o mundo espiritual, depois de algum tempo volta para o mundo terreno. Mas quando a gente está falando deste ser espiritual, ainda nós não estamos nos referindo ao eu da imagem verdadeira. Porque por trás deste eu espiritual, que morre e renasce, existe um eu mais perfeito, existe o eu verdadeiro. É este eu verdadeiro que foi criado, então, à imagem e semelhança de Deus. Então, este outro mundo, que a gente vê e sente através dos 5 sentidos, que são o mundo terreno, e o mundo que sentimos através do 6º sentido, que é o mundo espiritual. Aí veja só que interessante. Então, estes dois mundos, o espiritual e o terreno, eles, na verdade, pertencem ao mundo fenomênico. E o que é o mundo fenomênico? É o mundo da segunda criação que está descrito no Gênesis. Então, ou seja, Deus, vamos lá recobrar, Deus fez o mundo e viu que era bom. E terminou. Ele descansou. Ou seja, nos deu livre-arbítrio. E nós criamos o mundo ao nosso redor. Então, tudo que ocorre ao nosso redor. Então, o mundo fenomênico, ele é a criação da mente de todos nós. Mas é importante entender que dentro de nós existe a perfeição. Por isso todos buscam a perfeição. Ninguém se contenta em ser apenas mediano. Ninguém se aceita ser um medíocre no sentido de que do jeito que tá bom. Todos nós queremos o melhor. Então isso, buscar o melhor, buscar o belo, buscar a verdade faz parte de nós, porque é a nossa origem. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, somos essa imagem e semelhança. Mas usando do nosso livre-arbítrio, nós vamos construindo, então, o nosso mundo.
tanto no mundo terreno quanto no mundo espiritual. Em verdade, importante reforçar que nós pertencemos ao mundo espiritual, quando estou falando da verdade horizontal. A verdade horizontal que fala que o homem que o mundo é projeção da mente. Quando a gente fala da verdade vertical, na Seichoné nós estamos falando de que existe somente Deus e a imagem verdadeira, ou seja, existe apenas o bem absoluto. Isso é importante nós entendermos, porque olha o que diz aqui na continuação do livro. O modo como o homem se vê é um pressuposto básico que vai decidir a felicidade ou a infelicidade da sua vida, bem como a condição saudável ou doentia do seu corpo. Se sua crença se fundamentar no pressuposto que o homem é matéria corruptível, este corpo finalmente poderá se corromper e adoecer. De vez em quando, escutamos alguém afirmar: eu nunca pensei em doença e, no entanto, acabei ficando doente. Por isso, não concordo com a teoria de que a forma é manifestação daquilo que pensamos. Todavia, mesmo em pensamento, uma pessoa não, mesmo que em pensamento, a pessoa não associa sua imagem com a ideia de doença, se ela considera a si mesma como um ser exclusivamente material, seu corpo naturalmente refletirá a imagem corruptível, que pode adoecer e envelhecer com facilidade. Entenderam isso daqui? Para ser sempre saudável e capaz de produzir um trabalho bastante versátil, evitando o envelhecimento e sentindo-se plenamente feliz, é preciso que o homem adquira a firme convicção de que ele é realmente filho de Deus. Olha que bacana isso. A imagem verdadeira do ser humano é a do próprio Deus. Por isso, quando o homem investiga a si próprio, está investigando a sua própria natureza, a própria natureza de Deus. Conheça-te a ti mesmo. Ou seja, nós precisamos conhecer quem nós somos de verdade. E às vezes vem a pergunta: você é o que você pensa que você é? Ou, na verdade, você é aquilo que o seu meio, que as pessoas falaram o tempo inteiro que você era? Porque às vezes nós construímos uma autoimagem nossa distorcida. Quantas pessoas que eu já tive oportunidade na minha vida de orientar, que simplesmente tinham uma autoimagem completamente distorcida de si mesmo. Me permita dividir com vocês um acontecimento nos primórdios da Seichonoye aqui no Brasil. Quando isso eu ouvi do saudoso preletor Adelino Pita, que fazia palestras extraordinárias, que tocava o coração, que fazia os milagres acontecer, e ele citava por demais o exemplo de uma preletora pioneira, a preletora Antônia Matsui. A preletora Antônia Matsui, japonesa, que tinha uma certa dificuldade no português, então ela não falava muito bem o português, mas de uma convicção extraordinária. E ela era conhecida como a mulher que fazia os milagres. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou contar duas passagens com ela. Uma diz respeito quando lá no Salão Nobre, na sede central, no Jabaquara, na cidade de São Paulo, estava acontecendo uma oração que nós chamamos meditação Shinsokan, de oração mútua. E naquela época, diferente de hoje, o orientador chamava as pessoas que queriam receber a oração para ir na frente. Como é que é essa modalidade de oração? Divide em dois grupos: aquele que recebe a oração e aquele que doa a oração. Então, nesse momento, ela chamou as pessoas e às vezes eles costumavam fazer uma rápida entrevista com as pessoas. E aí ela pegou o microfone para um casal que estava próximo deles e perguntou: quer a oração para quê? Aí respondeu: meu filho nasceu com os pés tortos, com os pés para fora. E aí queremos que ele se cure. E ela disse que era também muito incisiva. E ela falou assim na lata:
Filho é perfeito. Filho representa a mente dos pais. Como o pai quer ir para um lado, mãe quer ir para outro, filho nasce dessa forma. Quando pai e mãe andam na mesma direção, filho endireita a pé. Olha só que forte isso. E aquilo pegou forte, tocou profundamente. E durante a oração, esse casal se emocionou, refletiu profundamente qual a postura mental que eles vinham tendo. E de fato, desde que casaram, eles vinham tendo desentendimento, onde cada um achava que devia seguir um caminho para os lados opostos. E veio o filho, e naquele momento fez sentido tudo. E aí ele, o marido, mentalmente começou a pedir perdão para a esposa, já em lágrimas. De olhos fechados, a esposa também refletiu e também começou a pedir perdão para o marido. Quando termina a oração, para a emoção de todas as pessoas, mas não para a surpresa da professora Antônia Matsui, aquele garoto estava com os pés retos, com os pés endireitados. Veja, ele nasceu assim, mostrando que o corpo é projeção da nossa mente. Quando mudamos a nossa mente, muda também o corpo. Esta é uma situação realmente maravilhosa e verdadeira, tá bom? Verdadeira. Outra situação, né? Então, ela naturalmente, por essa fé, esta convicção, né? Por que eu disse que não para a surpresa da preletora Antônia Matsui? Isso porque nós aprendemos na Seichonoye que não há nada. Quando a gente fala em milagres, a gente está falando de um acontecimento extraordinário. Mas o mestre Masaru Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye, ele diz que na Seichonoye não é lugar onde acontecem milagres, é o lugar onde fazemos desaparecer os milagres. Em que aspecto ele está dizendo isso? Porque se o milagre é uma coisa extraordinária, o que há de extraordinário o homem, filho de Deus, que foi criado por ele, perfeito, se curar de uma doença? Ora, não há nada de extraordinário. Extraordinário seria ficar doente. Então até diz assim, olha, então se fôssemos olhar nesse aspecto, né, levando ao pé da letra, então o milagre seria a pessoa adoecer. Mas o homem ser feliz, o homem ter prosperidade, o homem viver em harmonia, o homem superar as adversidades, este é o modo natural, é a forma natural que o homem tem de viver, sendo ele o Filho de Deus. Bem, explicado isso só para vocês entenderem. Mas, naturalmente, a gente não fica apegado a esse tipo de coisa. Então, quando uma pessoa se cura, ela fala, olha, eu obtive um milagre. Mas é só para a gente entender, já que estamos fazendo um estudo do livro A Verdade, volume 10, né, que trata sobre a questão do quê? Da imagem verdadeira, tá ok? Volume 10, imagem verdadeira. E se você se perdeu, estamos agora falando da página 104. Tá ok? Então, a outra história verídica aconteceu, então, quando ela estava na sala de orientação pessoal. Vejam, quando eu entrei na Seichonoye, a preletora Antônia Matsui já havia retornado por elevado mundo espiritual. Infelizmente, não tive o privilégio de conhecê-la, mas através de inúmeras pessoas, preletores maravilhosos, eu fui sabendo das suas histórias, realmente uma história inspiradora, esta que é a verdade. E ela estava lá na sala de orientação pessoal, né? Então inúmeras pessoas se aglomeravam lá, tinham outros preletores também, mas naturalmente a fila maior era de espera por ela. Então ela não podia demorar muito, então ela era vapt-vupt, vamos dizer assim, para fazer a orientação. E de repente abriu a porta, saiu uma pessoa, entrou então a senhora com o seu filho. E ela já perguntou logo de cara, antes mesmo dessa senhora se sentar, essa jovem senhora. Né? Então não falou bom dia, boa tarde, não falou nada disso. Só perguntou o seguinte, qual o problema? Lembra, ela é japonesa, fala português com dificuldade. Ela disse, eu vim aqui, até se assustou talvez a forma dela falar, eu vim aqui porque meu filho é retardado. Bem, naquela época, usava essa expressão terrível, retardado. Né? Hoje, nós falamos que são pessoas excepcionais. Né? Mas naquela época era comum, era natural usar esse tipo de expressão.
A preletora Antônia Matsui olhou firmemente para ela e, de uma forma ainda mais incisiva, disse, quase que aos berros: retardada é a senhora! A senhora é a retardada! Pode ir embora, retardada! Sai, retardada! Sai! E essa senhora ficou apavorada, imagine. Eu fico me imaginando eu estando nesse lugar, nem sei o que faria. E ela saiu atordoada, literalmente aí. E ela vai, então, procurar, volta para casa, e quando chega lá, o marido, em tom de deboche, falou: e aí, foi lá na religião dos japoneses? Então ele ficava, fazia pouco tempo que ela estava na Seichonoye. E aí ele ficava brincando, caçoando ela. E ela disse sim. E aí o que falou a respeito dos nossos filhos? Ela disse que ele é filho de Deus, que é perfeito e que ele é extremamente inteligente. Ah, tá. Mas não foi isso bem que ela tinha dito naquelas palavras. Mas o sentido era assim. Então todos os dias ela fazia a leitura da Sutra Palavras do Anjo para aquela criança. E aí, olhando, então, ela fazendo essa oração para a criança, lendo lá, no terceiro dia, e só que ela conta aqui, a voz daquela preletora vinha insistentemente: retardada é a senhora, retardada é a senhora. E ela nem sabia mais o que fazer, ela foi ficando até com raiva daquela preletora. Mas num dado momento, ela está lendo a Sutra, Palavras do Anjo, e caiu a ficha nela. Ela começou a chorar. Me perdoe, filho meu. Me perdoe, filho amado. A preletora estava certa, retardada sou eu. Como posso eu acreditar que Deus, sendo perfeito e sendo amor, poderia ter criado uma pessoa imperfeita? Você, filho de Deus, perdoe a mamãe. Perdoe a mamãe. Tudo bem. Se nas escolas não te aceitam, mamãe vai ensinar você. Só que ele estava dormindo. Você é inteligente, você é forte, você é capaz. Você consegue aprender tudo com muita facilidade. E aplicando este princípio, que é o princípio de formar gênios dentro da Seichonoye, em que a gente vai e faz com que o outro, que a gente entulha conhecimento de fora para dentro, mas sim nós fazemos exteriorizar o que já existe dentro da criança, entende isso? E ela começou a aplicar. Os resultados começaram a aparecer. Resumindo a história, até por causa do nosso tempo, simplesmente essa criança se tornou adulto, hoje é casado, tem uma família e é engenheiro civil. Por aí vocês veem. Lembrando, né, dessa passagem, eu fiquei pensando agora, né, lembrei de minha esposa, que criou nossos 4 filhos, entoando os lindos hinos da Seichonoye. São hinos que falam do amor, que falam da sabedoria de Deus. E entre estes hinos, eu gostaria de falar hoje com você, nesse instante, em especial sobre o hino sagrado para consolidar a fé. Por quê? Afinal de contas, nós estamos falando: seja-te feito conforme vossa fé. Então, falamos até agora sobre a fé. Falamos que fé é você acreditar no impossível, não importa o que as pessoas estão falando. Não importa que a professora tenha dito para aquela mãe que o filho não tinha condições de estudar numa escola porque ele tinha dificuldade de entendimento, tratando ou taxando ou rotulando ele como retardado. O Filho de Deus é perfeito e é saudável. Por aquela mãe ter acreditado, ela sofreu. Mas quando despertou naquelas palavras enérgicas, duras, porque às vezes o amor é assim também, às vezes o amor é duro. O amor é severo, às vezes ela despertou e formou um gênio. E assim é em tudo na vida da gente. Então, é igual aquela criança cujos pais corrigiram a postura mental. E aquela criança, então, se curou. Você pode curar tudo na tua vida. Entende isso que eu estou falando? Então, para a gente encerrar essa parte da palestra, e eu gostaria de entrar na sequência nas perguntas e respostas, eu gostaria de ler, inicialmente eu vou ler essa letra, a letra deste hino, e depois eu vou pedir para você fechar os olhos e escutarmos juntos este lindo hino, o hino sagrado para consolidar a fé. Olha só que lindo. Por que é tão linda essa letra? Por que é tão profundo o conteúdo dela? Porque é Deus que está falando conosco. Olha que diz:
Eu ouço a voz que soa no meu interior, que é Deus. Busca sempre a luz. Sossega-te e segura firme a minha mão. Pois tudo aqui é bem, e tudo sendo do bem, o agora eterno vives, sempre protegido. Aqui no paraíso, meu amparo terás, na luz sempre viverás. Ninguém, nem nada vai poder te arrebatar, porque eu, o ser grandioso, te envolvo em meus braços. Eu ouço a voz que soa no meu interior. Onde quer que vás, eu sempre te protejo e te oriento. Em todos os momentos, portanto, a qualquer hora e em todos os lugares, tu sempre serás completamente puro. Nada te faltará. O rumo não perderás. Eu sou o Deus que habita dentro de ti. Minha proteção terás. Nunca hei de faltar. Fechem os olhos e acompanhem comigo, ouvindo com a voz do coração este belo hino. Lindo, não é mesmo? É emocionante. Me desculpa a minha emoção. É que todas as vezes que eu falo disso, do amor de Deus, eu sinto o quanto sou amado por Ele. Antes de conhecer Seitonai aos 14 anos,
por depressão, talvez, não usava essa palavra na época, mas por me sentir sozinho, por me sentir incompreendido, por não achar meu lugar no mundo. Cheguei a tentar 3 vezes o suicídio. E quando achava que não tinha mais saída, Deus, no seu imenso amor e misericórdia, me mostrou esse ensinamento. 35 anos se passaram, minha vida se transformou, e hoje Ele me permite ser instrumento dEle para fazer com que outras pessoas possam ter a oportunidade, a mesma que eu tive, de transformarem suas vidas. Bom, mas vamos lá, vamos continuar, porque a gente tem que, daqui a pouco, estar terminando a nossa reunião. Então vamos para a primeira pergunta e resposta de hoje. A pergunta agora é de Maria da Penha Dias. Perdi algo muito valioso para mim. É possível o universo devolver? Bem, como a Maria da Penha, ela não especificou se ela está falando de pessoa, se ela está falando de um objeto, se ela está falando de coisa, se ela está falando de um momento. Portanto, eu vou dar algumas respostas, espero, mas de qualquer maneira todas elas acabam atendendo. No livro que eu tenho aqui em minhas mãos, A Felicidade da Mulher, livro belíssimo, também de autoria do professor Masaru Taniguchi, na página 210, diz assim: o mais importante é ter a convicção de que você é filha de Deus e a certeza de que Deus não é um ser abstrato, mas sim um protetor real, que a protege de maneira concreta. Ao adquirir fé inabalável, você ficará livre do complexo de inferioridade e se tornará capaz de manter a calma em quaisquer circunstâncias. Não se sentirá inibida, nem ficará ruborizada, mesmo diante das personalidades mais ilustres. Olha só, me desculpe. A princípio eu não sei por que eu abri nessa página, mas provavelmente você que está assistindo, você vai dizer, isso era para mim. Porque na verdade a página para responder a Maria da Penha está aqui na página, na verdade, 208. Não persiga os que se afastam de você. Abandone o seu apego. Eles vão embora porque já cumpriram a tarefa de contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento da sua alma. Não guarde ódio ou rancor de quem se afasta de você pensando que foi traída. Se uma pessoa quer se afastar de você, agradeça-lhe por tudo e deixe-a partir. Neste momento, prepara-se uma vaga para ser ocupada por um novo amigo ou um novo companheiro. Se uma pessoa se casar mantendo no íntimo apego ao antigo namorado, esse casamento acabará em desastre. Agradeça a todas as pessoas, a todos os fatos e a todas as coisas que se vão. Novas e belas coisas estão chegando. Agora, se você, Maria da Penha, está falando porque perdeu um ente querido, porque essa pessoa se foi, ela retornou ao mundo espiritual, eu recomendo a você que leia o livro O Amor Tudo Cura. Como o livro é maravilhoso, mas você deve ter pressa, comece primeiro lendo no capítulo Aos que Perderam Entes Queridos. Terminou de ler, você vai sentir uma paz imensa. E aí, na sequência, você vai e lê o livro todo, que com certeza você fará desaparecer todo o sentimento de perda e de vazio. A próxima pergunta é da Elineide Medeiros. Há ano eu luto contra a depressão. E mesmo com várias práticas da Seichonoye, não consigo me recuperar. O que posso fazer para entender isso e me curar? Então, Elineide, aqui, eu vou usar o livro A Verdade, volume 10, que a gente estava usando. Na página 104, diz assim, que é a continuação do estudo que a gente estava fazendo. Vale a pena viver esta vida? Muitos ainda não conseguiram responder a esta pergunta, ou entenderam erroneamente que não vale a pena. Eis porque há inúmeros casos de suicídio entre os estudantes dos ensinos fundamental e médio. Considerando a si mesmo como simples corpo material, o homem, enquanto pode desfrutar dos prazeres carnais, embriagando-se com eles, talvez consiga concluir que a vida vale a pena. Mas basta que seu corpo físico seja colocado numa condição que o impeça de usufruir tais prazeres e pronto.
sentindo falta dessa razão de viver, ele não vê outro caminho senão o suicídio. A verdadeira razão para viver, e aí então aqui também está já essa resposta para você. A verdadeira razão para viver é compreendida somente quando o homem se conscientiza de que a vida, que é a sua essência, é a vida de Deus, que em seu interior se aloja Deus, que o reino de Deus está em seu interior e que ele, homem, possui uma missão, a de manifestar na face da terra este reino de Deus interior. Então, Elineide, você está aqui para manifestar todo o poder, toda a glória de Deus. Talvez aquele item que eu li por engano, né, que eu disse, a gente sabe que não existe acaso, não existe engano, que diz justamente isso. Olha só, quero agora encontrar a página, nem estou conseguindo. Então, mas ali está falando o quê? Uma coisa importante do complexo de inferioridade. Às vezes a depressão, ela vem justamente por a gente se esquecer quem nós somos. Eu sei que essa é uma situação difícil, porque a maioria das pessoas não entendem a pessoa que está com depressão. Elas acham que a falta de força de vontade não é só isso. A pessoa que às vezes sofre com a depressão, ela não tem vontade de nada, não tem vontade de comer, não tem vontade de tomar banho. E as pessoas falam, levanta, tem que reagir. Mas reagir como? Então, eu entendo essa dor sua, eu entendo o seu sofrimento. Mas justamente por eu não estar no mesmo lugar que você, é que eu posso dizer, nesse momento, pare de se comparar, pare de se lamentar. Olhe à sua volta e veja quantas bênçãos Deus te cercou. Comece por agradecer seus familiares. Podem não ser os familiares mais perfeitos, podem não ser, sabe, aquelas pessoas que você desejava que fosse, mas são seus familiares. Acredite nisso, aceite-os de coração. E aí você conseguirá, então, começar a entender que há muitos motivos para agradecer. Agradeça as pessoas que cuidam de você. Agradeça. Se você toma algum tipo de medicamento, no livreto Meditação Shinsokan e outras orações, lá tem a oração da refeição da Seichonoye. E lá nos ensina como devemos tomar a refeição e diz também como nós devemos tomar o medicamento. Então, acredita que a força infinita de Deus já está manifestando dentro de você e que você já superou. Não fique pensando numa condição lá na frente. Fala, aqui agora já estou curada. Aqui agora já estou manifestando a minha perfeição de Deus. Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Chame por Deus. Deus é amor. Deus está te envolvendo em seus braços. Né? Acredite, nesse hino que a gente acabou de entoar, fala justamente isso. Né? Acredite, sinta verdadeiramente isso, né? Então não adianta eu passar para você práticas longas, mas você pode estar entrando no nosso canal do YouTube, assistindo palestras, né? Então vá devagarinho, buscando fazer coisas que te tragam alegria, mas sobretudo comece a pensar de que maneira você pode tornar feliz o teu próximo. Quando você parar de olhar só para dentro de você e olhar para as pessoas, você perceberá que tem tantas pessoas precisando de você e que você está aqui por cumprir uma missão grandiosa. Você não nasceu ao acaso. Você está aqui para manifestar toda a glória do Pai. Ok? Espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, tá bem? Então agora nós iremos entrar na oração final. Mas antes de entrarmos na oração do final, se você ficou com alguma dúvida do que falamos até aqui, então você tem a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas, enviando o e-mail para pergunteaopreletor@sni.org.br. Pergunte ao preletor @sni.org.br. Agora veja, se você está passando por algum problema e você gostaria de receber uma orientação espiritual, uma orientação pessoal de um preletor da Seichonoye, que vai te escutar e vai te dizer o que você deve fazer para solucionar essa situação da tua vida e você se libertar, então você vai mandar um e-mail falando das suas dificuldades para orientacão@sni.org.br. Orientacão é orientação sem o cedilha e sem tio. Então orientacão@sni.org.br. Tá certo? Então, gostaria nesse momento de convidar você para a oração, para encerrarmos a nossa reunião de hoje.
E eu escolhi do livro Minhas Orações, este daqui, que é uma oração que chama Mentalização pela Cura à Distância, está na página 105 deste livro. Então, na primeira parte, nós vamos orar juntos, tá ok? No entanto, na segunda parte, tem a expressão fulano. Eu tomei a liberdade de suprimir a palavra fulano e estou usando a palavra seu ou sua. Ou seja, por quê? Eu gostaria de encerrar a reunião orando a cada um de você, orando pelos seus familiares, agradecendo por ter ficado até o presente momento nas nossas reuniões, para que você tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, um mês maravilhoso, um ano maravilhoso, tá certo? Então eu vou pedir para que nesse momento você feche os seus olhos, assuma a posição de oração e ore assim comigo. Deus é tudo. E não há um só lugar onde ele não esteja presente. Aqui e acolá, em toda parte, só existe Deus. Deus é sabedoria. A sabedoria de Deus está presente em todos os lugares. Deus é harmonia, paz, ordem e beleza. Onde há sabedoria, existem harmonia, paz, ordem e beleza. Portanto, em parte alguma existe desarmonia, medo, conflito, doença, discussão ou imperfeição. Deus é amor, que envolve carinhosamente todas as criaturas. O amor de Deus preenche o meu lar e nos assegura paz e harmonia. Deus, sendo amor, não nos condena, não odeia, não ofende, não toca nas feridas das pessoas, envolve a ferida e a espera que ela se cure naturalmente. Deus me perdoa, tal como ele também perdoa todos aqueles que odiava. Não condeno, não odeio, não ofendo, nem aponto os defeitos dos outros. Vejo a beleza da imagem verdadeira do homem. Não existe que existe por trás dos defeitos. Deus é vida. Ó Senhor, fazei com que flui para dentro de mim a vossa vida serena, pacífica, harmônica, pura, bela, sublime e saudável. A vida sumamente serena, pacífica, harmônica, pura, bela e saudável de Deus flui para dentro de mim e me preenche. E nesse instante, com a mente receptiva, receba esta oração pela cura que dedico a você. Ó Deus, retirai a ilusão da mente desse meu irmão, desta minha irmã, que está participando desta reunião virtual. Fazei-a compreender que a doença não é a existência verdadeira. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o seu interior. Deus o perdoou. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o seu interior. Deus o perdoou. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Inspira o ar. Sinta. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o seu interior. Deus perdoou. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o seu interior. Deus o perdoou. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Seus erros e pecados desaparecem diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. Você já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando e iluminando-o com seu olhar amoroso. Seus erros e pecados desapareceram diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. Você já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando e iluminando-o com seu olhar amoroso. Seus erros e pecados desapareceram diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. Você já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando e iluminando-o com seu olhar amoroso. Você foi perdoado, está purificado. A doença, que era a manifestação do seu pecado, foi completamente debelada. Contemplo agora a sua imagem verdadeira. Sem doença alguma, no corpo, perfeitamente saudável, vivificado,
pela vida de Deus. Agradeço a Deus pelo seu imenso amor. Obrigado, obrigado, obrigado. E dessa forma, estamos então encerrando a nossa reunião virtual de hoje. Muitíssimo obrigado. Se você gostou desta nossa reunião, do nosso estudo, então eu vou te pedir mais um favor, que você deixe aí o seu like, tá ok? Por que é importante isso? Quanto mais like um vídeo tem, maior ao alcance dele. Então, ou seja, ele vai chegar como sugestão ao maior número possível de pessoas. E então não deixa de ser que você também está fazendo uma coisa boa, não é verdade? Para que esse ensinamento chegue a grande número de pessoas. Deus abençoe você infinitamente. Deus abençoe toda a tua família infinitamente. Sorria sempre. Entenda, você está aqui para manifestar sempre a glória de Deus. Deus abençoe grandemente e imensamente cada um de vocês. Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Até a próxima oportunidade.